Se tu tivesse essas informações, teria tomado essa decisão? Vou te ser bem honesto, eu não sei. Um atleta de fisiculturismo profissional com grande notoriedade, como Eduardo Corrêa, dizendo que se ele tivesse determinados tipos de informação, ele não teria entrado nesse meio, ele não teria nem sido atleta de fisiculturismo? Como assim? Vamos reagir a esse vídeo completo. Então eu peço pra você, deixa teu curtir e se inscreve no canal para não perder nenhuma mesmo novidade. E é claro, Gabriel, quero tirar uma dúvida? Deixa nos comentários. Eu sempre leio os comentários, tento responder todo mundo, nem sempre eu consigo, mas eventualmente seu comentário pode virar um vídeo ou até eu conseguir responder. E eu tô aqui pra tentar ajudar, gente. Tô tentando ajudar. Né? Sem demagogia, sem enrolação. A gente não precisa mais disso no, no YouTube, não. A gente precisa de coisas que vão fazer a diferença. E eu trouxe esse vídeo aqui com uma reação, né? A uma entrevista, que eu vou deixar aqui no link na descrição, ao Eduardo Corrêa, no canal Fala Lu, né? Um canal bem interessante, né? Inclusive, sugiro você assistir aos vídeos lá, principalmente você, às vezes você é atleta fora da musculação, gosta de ciclismo, corrida, tem bastante coisa lá que às vezes eu não abordo aqui, eu abordo muito mais a parte de musculação e performance, né? Fora outras coisas que a gente conversa aqui, mas são conteúdos complementares, eu acho que só tem a agregar aqui, não só para vocês, mas para todo o meio médico, tá? Vamos lá, vamos começar aqui o que é que ele vai dizer, né? Tu nem sabe, mas... Sim. Gabriel, nunca ouvi falar de Eduardo Corrêa, eu quero saber. Atleta profissional da categoria 212, que tá nesse meio aí há muitos anos, né? Não é um cara novo que começou agora. Veio antes do hype do fisiculturismo aqui no Brasil, então já, assim, bem antes desse período, né? Quando meus primórdios de começar ali na musculação, mais de 10 anos atrás, eu já acompanhava esse cara, via esse cara em grandes posições e representando o nosso país, né? Em competições profissionais e também no Mr. Olímpia, que é a maior competição de fisiculturismo. Então, assim, é um cara top, é um cara que é bem sucedido, tá? Teve grande notoriedade na carreira, teve também notoriedade na sua vida financeira, pelo menos pelo que ele expõe. Então, assim, não é um cara que a gente tá pegando um cara frustrado, um cara arrependido, que às vezes você pega, por exemplo, um cara que se ferrou todo, teve ataque cardíaco, uma coisa assim, e vem falar um depoimento dizendo, me arrependo e tal. Não, a gente tá falando de um cara que diz que se ele tivesse algumas informações que a gente vai discutir aqui, talvez ele não tivesse entrado nesse meio, mesmo ele tendo conquistado tudo que conquistou. O que é uma coisa que é difícil de ver, tá? Por isso que a gente tá discutindo isso daqui. Assim, as overdoses, os abusos de uso de hormônios se dá muito mais nas categorias amadoras do que nas profissionais, né? Ele tá falando aqui que existe uso e abuso de esteroide anabolizante, existe uso e abuso de esteroide anabolizante, não só dentro de gente que é fisiculturista, né, mas fora do meio do fisiculturismo competitivo também, dentro do meio fitness, que é onde eu vejo uma galera fazendo mais besteira. Mas sim, muitas vezes o fisiculturista amador, né, querendo comprar uma genética, acaba usando mais drogas às vezes do que profissionais. Mas, gente, assim, os profissionais usam muita coisa, né? Fora que eles têm acesso a às vezes, medicamentos de mais qualidade, têm acesso a IGF-1, a GH, aí eles têm, às vezes, um preparador que sabe mexer com outras coisas também. Então, assim, não dá pra dizer que os profissionais usam pouca coisa, não. Tem profissionais que não usam tanta coisa, tem profissionais que usam muita coisa, tem amador que usa pouca coisa, tem amador que usa muita coisa. O problema é que, muitas vezes, o amador é totalmente na louca, né? O cara não faz exame nenhum, não sabe o que tá acontecendo e vai ali na loucura querendo ganhar alguma coisa. Sendo que ele não tá bem no caminho correto, não, né? Ele tá no caminho da loucura e vai acabar se ferrando, que é o que acontece em grande parte das vezes, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar e conviver com atletas de diferentes gerações e o que eu acompanhei ao longo dos anos é que o uso de hormônio, ele não é assim, como é que eu diria? Não é a variável determinante, né? Não seria... Ele tá mentindo, ele tá dizendo que o hormônio não funciona. Não, gente, ele só tá falando que o hormônio não faz o cara ser um campeão, tá? No fisiculturismo ali, basicamente, todo mundo usa, exceto o fisiculturismo natural, né? Até no fisiculturismo natural tem gente que burla isso, mas enfim, vamos entrar nesse mérito não. Mas, assim, o pessoal usa, todo mundo usa, mas não é qualquer pessoa que usando vai chegar naquele patamar. É isso que ele quer dizer, tá? O hormônio, ele vai ser um amplificador dos resultados, ele vai ter aquele efeito. Claro que ele vai cobrar um preço, a gente vai falar sobre isso. Mas, né, ele não forma o campeão, tá? Então, assim, por mais... eu gostaria de ser campeão agora. Eu não tenho genética pra fisiculturismo, cara.
posso ter um físico bacana, posso treinar, posso fazer várias coisas, mas eu não tenho genética pra ser o Ronnie Coleman, né? Então eu tenho que aceitar isso daí. Não adianta eu querer comprar medicamentos pra tentar ser um profissional sendo um amador cheio de coisas, né? Porque eu não vou conseguir nem chegar no profissional, porque se eu ficar usando isso daí, eu vou acabar falecendo antes de chegar lá, né? Que é o que acontece com muita gente, infelizmente. Por exemplo, o que eu quero dizer não seria capaz de pegar uma pessoa e transformar ela num Mister Olímpia, sabe? E muitas vezes o fato dessa pessoa, desse menino ou dessa menina estar no amador, sem muita informação e vislumbrando uma carreira e talvez iludida com o fato de achar que as pessoas que estão no meio profissional utilizam mais, porque é mais ou menos uma lógica meio burra, mas de achar que, por exemplo, se eu tô aqui e uso isso, o cara que tá no Mister Olímpia deve usar 10 vezes mais, sabe? Isso daqui é o que o pessoal também dentro do meio fitness às vezes faz, né? Por exemplo, ele vê o cidadão X, né? Às vezes o cidadão X, né? Ele nem usa tanto, né? Às vezes usa, tá? E aí ele diz, cara, eu tô me entupindo de medicamento e não tô parecido com o cidadão X. O cidadão X deve usar 10 vezes mais que eu. Mas às vezes o cidadão X treina bem, né? O cidadão X às vezes tem genética. Gente, tem gente que nem treina e tem um corpo às vezes melhor do que gente que usa hormônio. Então às vezes o cara faz exercícios tranquilos, faz só flexões ali no máximo e na base do apoio de frente, o cara fica com o peitoral estufado. Tem gente que morre de treinar e não consegue aquele peitoral. Então, assim, tem vários componentes que estão envolvidos aí, né? E o componente genético é muito importante. Mas o componente de dieta e treino é o que muitas vezes a pessoa negligencia. Tá treinando bem, o cara não tem periodização de treino, tá treinando pesado. Treinar pesado não é treinar bem. E o cara tá comendo o que a pessoa acha que é fitness também não é fazer dieta. Então, assim, não tem uma periodização nutricional também. Isso daí influencia muito no resultado, gente. É o que, às vezes, a pessoa deixa de lado na hora de fazer essa comparação de resultado. Fora que diferença faz se você tá melhor ou pior que o cidadão X da esquina, bicho. Assim, ficar vivendo de comparação em mídia social, assim, é uma coisa tão vazia, tão supérflua, bicho. Você tem que superar a si mesmo. Você tá melhor do que você era antes. Você tá se esforçando para conseguir ser a sua melhor versão, porque você não é melhor do que o cidadão X, você não precisa ser melhor que o cidadão X, né? E tanto faz a vida do cidadão X, isso não vai influenciar na tua vida, bicho. É isso aí que eu tento trazer, tá? E é o que eu penso, tá? Qualquer pessoa, a gente sabe que a gente é ser humano, a gente acaba se comparando muitas vezes, mas colocar a cabeça nesse ponto às vezes ajuda demais, tá? Alguma coisa que eu nem tenho acesso, eu nem conheço. Isso. Então, assim, pra mim foi uma boa surpresa quando eu fui morar nos Estados Unidos e tive convívio com os atletas e eu percebi que não era quanto mais melhor e também não existia uma fórmula mágica, sabe? Pelo contrário, hoje eu vejo atletas encurtando a carreira por excesso do uso de hormônios, principalmente por questões relacionadas à dilatação abdominal, né? Então, é só tu pegar um atleta no início da carreira e um atleta depois no final da carreira, tu percebe a diferença da largura da cintura. Essa questão da cintura também é uma coisa muito importante, né? Não só da questão da saúde geral, mas quando o cara exagera demais, principalmente ali no GH e GF1, a cintura fica muito desproporcional, muito desbalanceada e aí aquele cara perde a linha, né? Perdendo a linha, ele não consegue mais ter aquele físico naquele ideal que a categoria pede. A gente tá falando de ideais de categoria, né, cara? Varias de categoria para categoria. Mas, geralmente, eles buscam algum grau de estética também. Total efeito crônico do uso. Proporção, simetria, tá? De hormônios. E se a gente pensar em IGF e outros hormônios desse tipo que tem muito receptor no intestino ali, a gente vai ver que atletas que utilizam muita insulina, muito GH, muito IGF, são atletas que acabam encurtando a carreira pelo uso de hormônios. E o pior de tudo é que muitos atletas fazem isso. Fora que ele encurta às vezes a carreira porque tem uma insuficiência cardíaca grave, às vezes vai precisar transplantar, às vezes tem um AVC, às vezes tem um infarto agudo do miocárdio, às vezes tem alguma outra complicação por conta de algum tipo de problema de insuficiência renal. Tudo isso aí acontece, né? Sendo mal orientados e com a ilusão de que é isso que vai fazer com que eles cheguem longe. Isso eu ia te perguntar, como é que é esse acompanhamento? E se eu sou médica e acho que me preocupo muito mais com essa questão da saúde. Isso é feito... Isso aí é excelente, assim, o médico, gente, é o que às vezes as pessoas confundem. Muita gente acha que o médico é um coach, né? E tem médico que se porta como coach. Esse tipo de médico é muito complicado, porque assim, o médico que se porta como coach, muitas vezes ele quer colocar a performance antes da saúde, né? O médico, de verdade, deve colocar a saúde antes da performance, né? Teoricamente deveria, tá? E aí, o cara sempre vai ser preocupado. Então, o cara que lida com o usuário de esteroide anabolizante, ele precisa estar preparado para lidar com esse público no sentido de que,
cara, você tá se colocando a saúde em risco aqui, né? O que eu posso fazer é controlar esses colaterais da melhor maneira possível, ver com exames e falar pra você, cara, tá ruim, ou não tá tão ruim, mas a gente não quer que piore. Então, assim, o médico, ele precisa estar falando disso. Ele não vai ficar, bora encher a carcaça, meter o shape. Bicho, o cara que falar isso daí pra você, ele tá perdido e, assim, né, não tá cumprindo o que a medicina pede dele, né? E, assim, é bem triste quando acontece isso. Eu já vi isso acontecer algumas vezes, já tive alguns pacientes que vieram com as prescrições esdrúxulas e, às vezes, o cara tava com um perfil de saúde já bem debilitado e o cara tava socando ali o medicamento, enfim, né? Não vamos falar sobre isso, não, que já me dá um dó do paciente e uma raiva do médico, né? E é claro, se você quiser ser um médico acima da média, né? Um médico que sabe o que está fazendo, né? Quer trabalhar com usuário de esteroide com assertividade, com transparência, te convido a conhecer meu curso Guia do Anabolismo Consciente. E se você é um potencial usuário ou usuário de esteroide, está na dúvida na hora de escolher um médico que saiba o que está fazendo realmente para cuidar de você, não quer ser enganado, quer entender todos os pormenores. Porque assim, se você já chega lá no consultório sabendo o que é que vai acontecer, você já consegue identificar o charlatão, já consegue identificar o cara que é o coach, o cara que não sabe, faz ideia do que está fazendo, que também acontece, e do cara que realmente vai lhe dar a melhor opção dentre aquelas que você tem, tá? Então eu também te convido a conhecer meu curso Cuidado Anabólico. Vou deixar aqui na descrição. Vamos continuar aqui. Check-up, vocês acompanham os exames para ver, ó, tá chegando perto do limite, meus exames hepáticos, meu fígado tá sentindo um pouco mais ou menos. Isso acontece ou não? Isso acontece mais no meio profissional. Tá. No meio amador, não. Eu posso falar por mim. Eu, por exemplo, faço exame a cada 2 meses, mesmo. E é bem triste, né? Se no meio do amador realmente às vezes não acontece. E às vezes no meio profissional, assim, tem muita gente que deixa de lado. Porque assim, uma coisa é você fazer exame, o médico dizer, cara, tá mal. Outra coisa é o cara aceitar isso, parar ou pisar no freio, né? Porque às vezes o cara tem que pisar no freio, né? Voltar uma casa para depois subir 2. É o que acontece muitas vezes. Às vezes o meu paciente é atleta, né? O cara quer competir. Cara, aí eu digo assim, cara, não dá. Não dá para continuar agora. A gente vai ter que pisar um pouquinho no freio para tentar deixar a tua saúde melhor. Vamos fazer um tempo off, vamos consolidar essa massa muscular e depois a gente vê o que a gente vai fazer depois, porque não tem condição. Mas às vezes o cara quer fazer. Aí pronto, ele tem a sua livre escolha, né? Ele não vai estar acompanhando comigo. Passa para outro médico, médico coach, aí ele vai se ferrar todo. Mas quando o cara tem essa consciência, muitas vezes o que acontece? Ele dá uma pisada no freio e depois ele volta bem melhor, né? Bem melhor, né? Porque ele otimiza ali a saúde dele antes de acabar ferrando de novo, né? A saúde que é uma escolha, né? Dentro do esporte não tem como eu obrigar o cara a ficar, não, vamos ficar todo mundo natural. Eu tenho como conscientizar, explicar e tá cuidando da saúde dele. Meu negócio não é julgar, eu vou explicar. Se o cara escolheu, eu vou continuar cuidando dele, né? Mas se o cara for contra o que eu tô propondo ali e disser, não, eu vou fazer independentemente do que você tá fazendo e não quiser acatar nada do que eu disser, não tem condição, porque a gente quebra ali a relação médico-paciente, tá? Mesmo hoje. Legal. Faz um mês que eu fiz o strain do coração com o médico do Rio de Janeiro, o João Gifone, né? Então, assim, eu sei exatamente tudo o que acontece. Gabriel, o que é estranho do coração? Que é isso? Eu pensei que tinha que fazer exame de sangue. Cara, exame de sangue pega muita alteração? Pega, mas não são as alterações mais preocupantes, tá? Eu digo pra você que às vezes os colaterais mais insidiosos, os colaterais que a gente não percebe, né, de cara, são os piores, tá? E um dos colaterais muito ruins é essa questão da saúde cardiovascular. Porque o que acontece? O músculo, né, cardíaco é um músculo também, tá? E o esteroide por si só, ele tem um componente de toxicidade, então ele é tóxico para o coração. Ele faz o coração, né, ter morte celular, ter remodelamento, ter perda de função, né? E aí ele vai contrair de forma, né, vamos dizer assim, de forma, vamos dizer, ele não vai conseguir contrair direito, ele vai ter uma estrutura que vai estar toda deformada, ele vai perder não só a estrutura como funcionalidade. Então assim, cara, de forma direta. E de forma indireta, por outros mecanismos, a gente vai ter uma rigidez dos vasos, a gente vai ter, por exemplo, uma possibilidade maior de ter uma hipertensão. Tudo isso daí aumenta também a chance de ter algum tipo de evento cardiovascular. Não só a insuficiência cardíaca, deixando o coração com uma capacidade contrátil ruim, né? Não só de contrair, mas de relaxar principalmente.
A gente vai também fazer com que esse indivíduo possa ter um infarto, ter um AVC. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. No exame de sangue, a gente consegue pegar várias coisas em relação ao coração. Por exemplo, a questão do colesterol, a questão do hematócrito, tá? Que aumenta a chance de tromboembolismo. Mas essas coisas, assim, de estrutura e funcionamento do coração, às vezes a gente só consegue com um exame mais avançado, um strain, tá? O que é strain, cara? É um tipo de ecocardiograma, é uma técnica que você faz ali, onde a gente tem um ecocardiograma convencional simples, bidimensional, que vai pegar basicamente só a estrutura do coração ali, não vai detectar essas alterações, e tem um ecocardiograma com strain, que é uma técnica avançada, que também pode fazer o strain, né, tanto em repouso, quanto o indivíduo fazendo algum tipo de exercício, né. Então, ou hand grip, ou ali uma cadeira extensora, por exemplo, tá. Então, o que é que a gente sabe? Né? O que é que a gente sabe? A gente sabe que o indivíduo fazendo um ecocardiograma convencional, muitas vezes vai ter um exame laudado como normal, tá? Mesmo que ele tenha uma alteração ali. Quando é que o ecocardiograma normal vai vir alterado? Quando está muito ferrado, tá? Quando já tem uma alteração muito severa. Quando tem uma alteração inicial, ou está em um processo ali de desconstrução, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter um ecocardiograma normal, o bidimensional, e o com strain com algum tipo de acometimento. E aí, se a gente não faz esse ecocardiograma avançado, o que é que acontece? O indivíduo muitas vezes tem a falsa segurança de que tá tudo bem. Ah, eu fiz o ecocardiograma, veio normal. Bicho, você fez com strain, né? E com esforço miocárdico? Não. E aí, né? E aí a gente fica nesse limbo, né? Sem saber o que é que tá acontecendo. E muitas vezes, gente, o que é que acontece? Ter esse ecocardiograma com strain gera uma conscientização, né? E muitas vezes não só do indivíduo, como da família dele, da mulher. Porque ele vê que o coração tá pegando, tá de forma direta, ele vê ali no exame, ele dá pra ver, o médico consegue mostrar pra ele, não só o laudo, mas na imagem, ele consegue ver direitinho ali com o strain, o que é que tá acontecendo no coração dele, onde é que tá deformando, e ele vai ter na prática a visualização daquilo ali. Isso pode fazer com que ele tenha ali mais receio, né, de continuar, ou ele tenha mais cautela na hora de exagerar. E então é importantíssimo esse exame, o Eduardo tá fazendo isso daí, né, com um médico muito capacitado, que é o João, que é excelente, tá? Então, e ele tá trazendo isso daqui de forma direta e aberta, é também muito bom, tá? E, assim, faça o ecocardiograma com strain. Converse com o teu médico. Se teu médico não conhece a técnica, converse um pouco com ele. Ele precisa estudar isso daí, porque para usar o esteroide precisa fazer, gente. Precisa fazer. Pelo menos o cara precisa ter um mínimo de orientação sobre isso. Isso comigo, você sabe bem o ou tamanho mal. do seu coração, se tá Tudo, começando a tudo. saber. Sei as insuficiências, sei tudo. Trato. Então, assim, é meio forte falar isso, mas se a gente parar pra pensar, a gente tá tomando uma decisão, a gente tá trocando tempo de vida por performance. Só que aquele menino que tá começando, talvez ele não tenha essa consciência. Eu falo isso. E é bem isso, gente. Às vezes, e muitas vezes, quando a gente tá falando tempo de vida, né, eu não tô falando só tempo de vida total, eu tô falando de tempo de vida funcional, tá? Porque às vezes a pessoa pensa, eu vou ficar bombadão, e eu vou perder 10 anos de vida, e no lugar de morrer com 100 anos, eu vou morrer com 90. É como se fosse assim, um negócio cravado. 90 deu ali. Não, bicho. Às vezes é com 60 anos que tu vai ter um infarto e vai ficar todo ferrado, cheio de complicação pro resto da vida, pro resto dos anos que tu tem. Então, assim, não é só tempo de vida, não é um negócio literal, assim, eu vou diminuir minha expectativa de vida desse jeito. Tu vai diminuir o tempo de vida de qualidade. Às vezes tu vai gerar uma insuficiência cardíaca que tu vai precisar, se tu for tratar, vai ficar tomando medicamento pro resto da vida. E se não tratar, vai descompensar de forma que tu não consegue nem amarrar um cadarço sem ficar cansado. Cara, o coração, ele transmite sangue, ele bombeia o sangue, eu tô tentando falar a linguagem mais simples, pra o teu corpo inteiro, cara. Se teu coração não estiver funcionando, nada vai funcionar. Então, às vezes o cara tá com baixo desempenho na musculação porque o coração não tá pegando. Então, o cara tá com insuficiência cardíaca severa, podendo diminuir a dose de esteroide, tirar o esteroide até pra render mais no treino. Render mais no treino. Por quê? Porque não tá chegando sangue na musculatura, bicho. Isso é comum? Isso é comum. É comum. Somente no abusador que não sabe o que tá fazendo. Tá bom? Porque quando eu comecei lá atrás, eu não tinha essa consciência e a gente nem tinha essa tecnologia para poder fazer esses exames. Talvez hoje, se eu chegasse num cardiologista, fizesse um exame convencional, talvez ele não ia detectar sequelas, vamos dizer assim, que ele encontra hoje nos exames com mais tecnologia. É bem isso, o exame convencional, o ecocardiograma. O ecocardiograma é um tipo de ultrassom, tá, gente? É um exame simples, não é um exame invasivo, não é um negócio demorado.
Só que precisa de um médico capacitado que entenda do assunto, né? Então, assim, não adianta fazer com um cara, por exemplo, um cara que nunca ouviu falar disso e, por exemplo, faz uma strain numa pessoa normal, não está acostumado com um strain cardíaco do usuário de esteroide. Então, assim, a gente tem que ter essa noção, porque é um conhecimento específico, realmente é um exame que às vezes custa caro. E aí é o que eu quero dizer pra você, né? Você não vai conseguir, muitas vezes, pelo plano de saúde, né? Cara, se você tá usando, se você tá querendo ter o mínimo controle da tua saúde, vai ter que fazer esse tipo de exame. Você tem condição de bancar isso daí, né? Você tem condição de bancar todo o aporte de cuidados na hora de fazer o uso de esteroide anabolizante, porque é um negócio caro. Não é um negócio simples, é um negócio caro. E se você não for investir nisso daí, você vai pagar mais caro ainda no futuro. E você vai pagar, às vezes, com o seu bem mais precioso, sua saúde. E aí, a gente tem que ter essa cautela, tá? Então, às vezes o cara tá pensando em usar aquela uma dura por semana, e aí vou usar aqui de boa, comprando no Zezinho da esquina ali, e vou ficar aqui tranquilo. Uma hora o cara percebe que tá com ciência cardíaca, e às vezes tá de uma forma irreversível, e vai ter que fazer um tratamento pro resto da vida, e às vezes não tem um médico que entenda do assunto para conseguir controlar aquele colateral. Às vezes o cara quer parar, não consegue porque tá dependente do esteroide. Então, assim, é um passo que às vezes o cara dá, mas que o cara dá na loucura, sem saber onde é que ele tá entrando. É diferente quando o cara sabe que tá entrando, os riscos tá envolvido, tem esses exames de perto. Cara, se for a rigor, seria interessante, antes do ciclo, por exemplo, se o cara for fazer um ciclo, fazer um estreio cardíaco. E depois do ciclo fazer outro, pra ter a noção do que é que tá acontecendo. Porque às vezes o cara pega uma alteração ali que tem nada a ver com o esteroide, mas que ele já tinha. E aí a gente fica nessa dúvida, será que já tinha, se não tem, né? E é claro, o cara que entende do assunto, ele vai fazer a distinção do que é uma coisa patológica do que é uma coisa que é fisiológica, porque às vezes tem um coração de atleta, tem outros tipos de alterações que são da própria, às vezes, anatomia do indivíduo que não tem nada a ver com esteroide. E aí precisa do cara que entende do assunto, saiba fazer essa distinção para poder dizer para você com convicção que é, tá? Faz uma ressonância do coração. Ele faz um exame 3D, não, né? Ele consegue ver as paredes do coração. Não é uma ressonância, é um ecocardiograma. Enfim, né? É um negócio que é novo, né? Assim, no sentido de que não são todos os médicos que estão habituados com isso. Então, eu sou habituado, porque eu fiz aulas com esses caras. O próprio João, que fez o exame aqui do Eduardo, né? Já tive várias aulas com ele, os outros caras. Mas é porque eu estudo, tô inserido nesse meio. Mas, assim, é um ecocardiograma, tá? É um negócio bem simples, mas que precisa de um cara bom que saiba fazer essas técnicas avançadas, tá? Não precisa fazer ressonância, às vezes vai precisar fazer uma ressonância, mas aí é para outros casos, tá? As camadas, não é aquele exame 2D, né? Sim. Então, assim, ele consegue te falar com precisão a sobrecarga que o teu coração tá tendo. Só que quando a gente fala de 20, 30 anos atrás, as pessoas não relacionavam os malefícios com o uso direto. O pessoal fala, ninguém morre de testosterona, ninguém morre de tomar testosterona. Realmente, tu não vai... Talvez é mais fácil tu se matar usando diurético ou insulina, né? Ele tá falando de um falecimento, assim, agudo, né? Então, por exemplo, pegou, usou, apliquei testosterona e morri. Não. O que acontece? Com a insulina pode acontecer. Você tem hipoglicemia e vai lá pra lá. Com o diurético tem um... Você desidrata e vai pra lá. Pode acontecer. Com testosterona é um negócio que às vezes vai ser mais crônico, né? Insuficiência cardíaca, mas aí pode acontecer também eventos agudos, né? Como infarto, como AVC, tudo isso pode acontecer, né? Embora não seja tão comum. Geralmente o que a gente pega é essa insuficiência cardíaca, tá? Mais do que propriamente dito um hormônio, mas assim, os efeitos crônicos que isso pode gerar, né? Falando mais agora da parte cardíaca, isso pode te levar, sim, a óbito, desde que tu não saiba lidar. Só que a gente não tá falando só de coração, existem outras coisas, né? Então, assim, realmente... E veja, a gente tá falando de... exatamente o que ele falou. Não é só coração, né? O coração, ele tá interligado com vários múltiplos órgãos. E, assim, o próprio esteroide, ele também causa danos em vários outros órgãos, né? A gente tá falando de fígado, a gente tá falando de rim. Às vezes de rim não de forma direta, mas principalmente com hipertensão. E a galera usa, às vezes, contaminantes. Os contaminantes causam agressão ao renal. A gente tá falando, por exemplo, né? De um indivíduo que tá usando esteroide, mas, por exemplo, tá usando também inibidores de aromatase, tá, por exemplo, utilizando outros tipos de medicamentos associados. O próprio esteroide também faz dano ao sistema nervoso central, a gente tem todo um processo de, basicamente, degradação neuronal, principalmente quando a pessoa usa trembolona. Então, assim, tudo isso daí influencia, cara. É um negócio triste, né? É um negócio triste, mas que a gente precisa conversar e que é necessário abrir os olhos, tá? E, inclusive, se você quer saber mais sobre esses mecanismos em relação à agressão cardiovascular, em que contexto a gente deve se preocupar, eu fiz um vídeo completo aqui sobre testosterona e coração. Vou deixar aqui pra você clicar. Clica aí, te espero lá e um grande abraço.